Olá, meus irmãos. Saúdos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A lição de hoje tem como título A Morte da Morte e está baseada em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 até o versículo 58, que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe, amados, esta palavra e nos dê também a compreensão dela em nossa vida, no dia a dia. Amém? Pastor Isaltino, que é o autor da lição, ele nos lembra aqui, irmãos, que a terrível inimiga da humanidade, a morte, morrerá. E ela será lançada no lago de fogo, segundo o Apocalipse 20, verso 14. E ele diz: temos a rica promessa de Apocalipse 21, 4, e não haverá mais morte. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse em João 12, 25 isto. Não cremos em reencarnação, mas em algo mais rico e mais profundo, a ressurreição. Se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. O crente em Jesus viverá para sempre. Um dia, Deus nos trará a vida, uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Então, por isso que o tema da lição é a morte da morte. E a morte da morte trata-se especificamente também, da morte física, porque ela está presente, e o que se chama de morte espiritual, que é a separação do homem por toda a eternidade da presença do Senhor, por causa do pecado, da escolha do homem em viver em pecado e na rebeldia e na desobediência a Deus e aos seus mandamentos. O primeiro ponto, ele fala sobre o fim da história. Então ele faz aqui um paralelo entre o conceito de história dos gregos, e o pensamento sobre a alma, o pensamento que os gregos tinham sobre a alma, e também o pensamento que os judeus tinham acerca da alma como sopro da vida. E a expressão que ele traz é baseada em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, Ele cita também Ezequiel 37, verso 9, textos de Salmo 18, 15, o Salmo 33, versículo 6, que fala sobre o sopro do Espírito que traz vida, que é o sopro de Deus sobre o homem. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus, 2 Coríntios 5,17. Nesse novo mundo não haverá mais morte. Aqueles que aguardam os novos céus, novo céu e nova terra, diz a palavra do Senhor. Nesse novo céu e nova terra criado pelo Senhor ou criados pelo Senhor, não haverá morte, ela foi derrotada. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo até zomba da morte, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, não é? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas agora, nesse novo mundo, novos céus e nova terra que o Senhor cria, não há mais pecado. E se não há pecado, então não há mais morte. A morte foi derrotada, e para sempre ela está derrotada. Ele cita aqui o texto de 1 Coríntios, o capítulo 15 como um todo de 1 Coríntios, como sendo um dos capítulos mais extraordinários da Escritura Sagrada, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios.
A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus, o mundo sem morte, o mundo da vida plena com Ele. Tudo está dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Ele vier. Vai ser algo assim, novo para todos nós, né, irmãos e amigos? Porque o mundo que nós conhecemos, ele é marcado com a presença da morte. E diariamente nós lidamos com essa realidade tão terrível, tão cruel. Mas Deus está formando um novo mundo onde a morte não vai existir. E, consequentemente, também não existirão a dor, a tristeza, o sofrimento, né? Não existirão as doenças, as enfermidades, a crise. Nada disso vai acontecer nesse novo mundo que Deus está criando para aqueles que receberam e creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando a trombeta soar é o ponto 2, né? O fim desta era presente, né? E desse mundo em pecado que vivemos, dessa natureza contaminada pelo pecado, isso vai chegar ao fim. E o fim começará quando a trombeta soar, segundo Mateus 24:31 e 1 Tessalonicenses 4, verso 16, né? E o texto diz que a trombeta vai soar no momento qualquer da história, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. É uma coisa, vai acontecer num momento tão rápido que as pessoas não estarão esperando. E como não estão esperando, né? A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo de sua vida, ao desobedecerem a Deus. Foi o que fez o casal Adão e Eva, e a partir deles, o pecado deles e a morte chegou a todos nós. Mas ele está no comando, Deus está no comando da história, mesmo sendo esta feita pelos homens. Ele fechará o último volume, ele lhe porá fim, ele mandará a trombeta soar. A morte surgiu como maldição, Gênesis 3. Cristo veio abolir a maldição e na consumação de sua obra a removerá por completo, Apocalipse 22, versículo 3. Isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Como na lição anterior, vão ressuscitar tanto as pessoas crentes quanto as pessoas não crentes. E todos vão ressuscitar para a vida eterna. Ninguém mais vai morrer. Nem o crente e nem o não crente. Todos viverão eternamente. A única diferença é que uns viverão eternamente no céu e outros viverão eternamente no inferno. E o homem precisa decidir de que lado ele vai querer ficar naquele dia, quando chegar o fim da história, quando a maldição da morte não existir mais. Virá o julgamento, né? O novo sopro se completará, virá o julgamento final e a morte será julgada, Apocalipse 21, 14. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do seu poder, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Por isso o crente espera a trombeta soar, né? Todo bom cristão aguarda o som da trombeta anunciando o fim da história, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ponto 3, ele diz: quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos. Capítulo 3 de Gênesis, verso 23 e 24. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Apocalipse 21, versículo 3 até o versículo 5. Quando este dia chegar, diz o nosso autor, Cristo reinará. 1 Coríntios 15, 24 a 28. O novo mundo iniciado em Cristo com sua obra na cruz será concluído. O novo mundo começou quando Cristo foi crucificado e está em construção pela igreja, à medida que a igreja proclama o evangelho. E ele será concluído quando as trombetas tocarem e o Senhor Deus descer do céu e vindo buscar a sua igreja. Neste dia,
a obra do novo mundo, criado por Deus, de novo céu e nova terra, será concluída. Nesta terra celestial, neste céu celestial, habitarão todos os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro. Todos os que se converteram ao Senhor Jesus. E serão lançados no lago de sofrimento eterno aqueles que rejeitaram e desprezaram o Evangelho e Jesus Cristo, Senhor do Evangelho e Senhor da vida. Na descrição do novo mundo surge o rio da água da vida e da árvore da vida, que Apocalipse 22, 1 e 2 estão falando. Em Gênesis 3, 22, 24, a árvore da vida foi vedada ao homem, mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. E se a nossa vida vai estar para sempre com Deus para sempre nós iremos viver. Ponto 4. Tudo isto Cristo conseguiu na cruz. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai, né? Tudo foi consumado ali. João 19, verso 30. A morte foi ferida na cruz. Paulo zombou dela e nós nos juntaremos a ele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Podemos agir assim por causa de Jesus. Ao morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Estevão morreu com essa expressão nos lábios: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, versículo 59. O que a gente vê é que nem o Senhor Jesus e nem os seus discípulos tiveram medo da morte, porque ela era o fim de um ciclo terrenal e o começo de uma nova época de transformação e de vida eterna na vida de todo aquele que se arrepende do seu pecado e que se entrega a Jesus e que passa a crer e confiar no Evangelho e andar nos caminhos do Senhor segundo a sua palavra. A morte não mais assusta, diz o nosso autor, pastor Isaltino Gomes Coelho. Entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas não assusta. Ela não é invencível. Cristo a venceu na cruz. Passaremos por ela, mas nós a superaremos. E assim tem sido, irmãos. Temos vivido diariamente com contato com a morte, com a realidade da morte. Mas bem-aventurado, diz a Escritura Sagrada, aqueles que morrem no Senhor. Felizes são eles, porque descansam das suas tribulações e das suas obras. Eles reinarão e viverão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. A cruz não sinaliza derrota, mas vitória. Ele não ficou nela, nosso Salvador não ficou pregado na cruz, nem na sepultura. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2, 14 a 36, é uma excelente explicação teológica do significado da cruz, da sepultura vazia e o triunfo final de Jesus. Ponto 5, irmãos. Vitória e perseverança. 1 Coríntios 15 é o maior capítulo do Novo Testamento, diz o pastor Isaltino. É um dos mais vibrantes. A força espiritual e literária de Paulo brilha como nunca e nos faz antecipar momentos fantásticos e maravilhosos que desfrutaremos. O capítulo conclui com um canto de vitória e um chamado à perseverança. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus
que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É o texto básico lido da lição da manhã de hoje. O pastor diz assim: cantemos a vitória em Cristo e firmemo-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com Jesus. Que venha o fim e lembremos a última oração da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Portanto, amados irmãos, o tema desta lição traz aos nossos corações consolo e conforto. A morte da morte. O lugar para onde nós iremos, a morte não existe, ou não existirá, nem o sofrimento, nem a tristeza, nem a dor. Porém, o lugar para onde vão aqueles que nunca creram em Jesus, nunca se arrependeram dos seus pecados, lá também a morte não existirá, mas haverá choro e ranger de dentes. Haverá sofrimento, porque estarão no lago de fogo eterno. O autor diz assim: a vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais que isso. Temos bênçãos espirituais. E esperar só bênçãos materiais é ser infeliz. Cristo é para esta vida e para a eternidade. Ponto 2. Temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamo-nos com esta expressão, mas como ela é profunda, louvemos a Deus por isso. Como ela é profunda. 3. Cristo é o nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses 2, 9 a 11. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele. A morte foi vencida. Ela não terá mais poder e nem governo sobre nós, porque Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus Pai e para a salvação de toda a igreja e de todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe ricamente e abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?